Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Estamos na Conexão de Sucesso Podcast. Seja muito bem-vindo. A partir de hoje, você vai acompanhar toda semana uma super entrevista aqui na Conexão de Sucesso Podcast. Vamos falar sobre negócios, network, vamos falar sobre dicas para você, empreendedor de sucesso. Lembrando que a Conexão de Sucesso Podcast é uma produção da rede de empreendedores da Igreja Batista do Bosque. Esse local é um local onde nós vamos falar de tudo um pouco, com bastante humor e principalmente trazendo o reino de Deus, falando sobre os empreendimentos do reino de Deus. Afinal de contas, ninguém faz nada se aquele lá de cima não abençoar, não é verdade? Então, você que caiu de paraquedas aqui, já vai curtindo, vai compartilhando e principalmente ativando as notificações, porque toda semana você vai acompanhar uma nova entrevista que com certeza vai vir uma dica aí especial dos céus para o seu negócio e para o seu empreendimento. E hoje nós vamos conversar com a Raquel Lima, ela que é empresária da Cabe no Bolso, empreendedora forte aqui de Rio Branco. Sim. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Bom dia. Empresária forte, já profetizei. Amém. Recebi aqui já com as duas mãos. Já é. A Raquel Lima, gente, ela tem uma história de sucesso no ramo do empreendimento. Ela vai falar um pouquinho pra gente como é que foi o começo, os problemas, as alegrias, como um resumão aí de tudo dessa história dela de ser empreendedora. Raquel, vamos começar pelo começo, né, vamos. Raquel? 10 anos atrás. Como foi que surgiu a ideia de empreender? Porque você tem uma formação acadêmica, né? Você se formou, estudou, mas como é que veio essa questão do empreender? Eu vou abrir o empreendimento. Como é que foi? Pastor, é engraçado. A gente foi fazer o retrospecto, eu e meu esposo ontem, e aí justamente na faculdade. Eu sou vendedora, nos conhecemos eu e meu esposo nas vendas, né? E aí, na faculdade, segundo dia de aula, o professor mandou montar, como uma empresa uma faculdade de contabilidade, um curso, mandou montar uma empresa. Monte uma empresa fictícia, e aí no decorrer do ano você vai trabalhar nessa empresa. E aí eu montei a Kel Modas, meu apelido é Kel, em casa, na família. Eu montei a Kel Modas. K-E-L Modas. E aí foi indo. E no meio da faculdade, quando deu em 2012, por alguns motivos, eu quis sair do meu trabalho, não quis mais estar ali, aquele ambiente não me favorecia. E o meu próprio ex-patrão me deu incentivo. No dia que ele foi dar baixa da minha carteira, pegar minha carteira para dar baixa, ele disse: Raquel, você tem... Ele falou, o tino, você tem a pegada, o jeito para o comércio. Você é empreendedora. Aí eu, sério, Zé, tu acha? Aí a gente chorou e se abraçou. Ele disse, aonde eu compro? Meu patrão, ele tem 20 anos de comércio. Uhum. Ele disse que aonde eu compro, você vai comprar. E aquilo ali nos surpreendeu. No mês seguinte, eu já estava em Goiânia, peguei um ônibus 3 dias. Nunca tinha pegado um ônibus para ir sozinha, só eu e Deus. Fui para Goiânia. Já tinha ponto comercial? Já começou a se organizar para ter o ponto comercial? Não. A princípio era vender de casa em casa para os amigos. Tipo sacoleira. A sacoleira. Fomos sacoleiro. Durante 5 meses, pelo menos. Eu cheguei, não tinha hora para chegar, não. Eu ia atender a senhora me ligasse, Raquel, eu tô aqui em casa já às 7 horas da noite. Eu saí muitas vezes. Tô precisando de uma calça jeans. Eu chegava com as malas, com a sacola e atendia você, seu marido, sua família. Às vezes a gente saía meia-noite, 1h da manhã. Chuva, sol. Quanto tempo assim, vendendo de porta em porta? Quase 6 meses. 6 meses. 6 meses. Aí você viu a necessidade de ter um potencial. O meu marido é corajoso. Olha Foi ele. A gente estava indo pro aeroporto. A gente primeiro ia pro culto das 5, aqui no Bosque. E aí ele passou e viu um ponto comercial, aluga-se lá perto de casa. Que é uma área bem comercial no Tancredo Neves, quando a gente morava lá na parte alta. E aí ele disse, dá uma loja ali. Feio, pastora, feio. Vamos mostrar para você agora que está acompanhando nosso podcast. Aí a foto, ó. A foto.
do primeiro ponto comercial da Cabe no Bolso. Que era Kel Modas. Kel Modas. Isso. Aí, gente, olha só, era desse jeito Feio, aí, o pastor, ele olhou e ele visualizou. Muito pequenininho, Raquel. 4x4. A gente tocava no forro quase caindo mesmo, mas ele disse, não vai dar. E a gente alugou fechado. A gente pagou o aluguel, disse, eu quero, pagou para ela tirar a placa. Fomos pro culto, do culto fomos pro aeroporto para viajar para comprar para aquela empresa. E de longe montamos os móveis, a gente já tinha um conhecimento de medida e tal. Um marceneiro amigo nosso foi lá e montou pra gente. E aí, gente, ficou assim, ó. Tá vendo aí, ó, a batalha dentro do espaço, né? Isso. Põe prateleira, tira prateleira. Tira prateleira. Fura parede. Bota a roupa, é poeira, é tudo. Aí os amigos vêm, ajudam. E aí, sacoleira, a gente começou em junho. Novembro para dezembro nós estávamos no nosso primeiro ponto comercial, que foi lá no Tancredo Neves. Aí ficou assim, gente, ó, todo bonito, modelos, os manequins todos vestidos, a gente tá vendo as fotos aí, Raquel. Atenção, produção, estamos vendo as fotos. A gente reformou, a gente teve nos furtaram lá, e aí desse 4x4... Caramba, furtaram vocês. Furtaram, entraram pelo depois telhado. De tanta luta de vocês foi. comprarem. O que levaram nesse Só período? quase tudo. Nossa. Nós tínhamos 6 meses que a gente tinha aberto esse ponto comercial. Sim. Compramos um pouco a mais, porque diferente de vender em casa, na sacola, né, ser o sacoleiro, para você abrir um ponto comercial, você tem que ter um produto a mais, um pouco a mais. E a gente se desafiou, comprou lá em Goiânia, no Cheque, São Paulo. E aí, quando a gente chegou no outro dia, que a gente abriu a porta e viu que metade da nossa roupa não estava lá. Caramba. Caiu, o chão sumiu. Esse foi a temporada em 2012. mais difícil que vocês passaram foi. Desse roubo aí, 2012. Foi, porque era o princípio, a gente fez muito investimento, né? E no início a gente tira dinheiro de onde não tem. Isso, né? A gente se desfez de um terreno que a gente tinha, assim, porque a gente é muito compromissado com nossos fornecedores. E aí a gente ficou com medo de não ter o dinheiro para pagar, porque não tinha mercadoria. Se nos roubaram, não tinha mercadoria. E olha que nessa área comercial, você pode não ter dinheiro, mas se você tem um nome limpo... Então, exatamente. Ainda coisa, né? Até hoje. Não mudou. Isso aí não mudou no ramo comercial. Tem que ter... Ou tu tem um dinheiro para comprar à vista, ou tu tem um nome limpo. E aí a gente desfez nessa época de um terreno que a gente tinha, vendeu baratinho, só para ter o dinheiro na mão, para quando caísse o cheque ali a gente pagar todo mundo. E Deus abençoe, a gente conseguiu pagar. E aí diz o ditado popular que não tem um mal que não traga o bem. A gente reformou, era 4x4, a gente tocava no teto e aí a gente trocou tudo, telhado, forro, piso, a gente virou 4x7. Não tinha banheiro, a gente fez um banheiro. E aí a Kel Modas cresceu, e aí foi quando começou a fluir mesmo. Deus abençoou e as coisas foram indo. Tudo isso lá no Tancredo Neves. No Tancredo Neves, em 2013. A gente entrou em 2012, 2013 a gente reformou, e 2014 Deus, mais uma vez, meu marido, ele é meio doido, meio sonhador. Arrojado. Não tem medo. Audacioso. Pronto, pastora. Não tá aqui, gente, o Júnior não tá aqui, o esposo dela, porque... ele está cuidando do empreendimento da empresa. Está cuidando da empresa. Mas ele é audacioso, pastora. Atualmente vocês não possuem colaboradores, não, né? Somos nós dois. É a família que cuida. Isso. A gente vende, a gente compra, a gente limpa, a gente atende. Já, Júnior, vamos fazer uma pergunta sobre você, Júnior. Você não está aqui, mas vamos falar sobre você já. E aí, pastora, com essa ousadia dele, que a senhora botou melhor essa palavra, ficou mais bonita para ele. Ótimo. Ele... viu um ponto lá na estação e disse, meu marido é doido. Tá vendo que ainda não tem condições? E ele viu um ponto, ele disse, não... Um ponto bem maior, bem localizado, numa área lá na estação experimental. E aí, em 2014, a gente abriu a filial da Kel Modas, a primeira filial. E aí foi desafiador também, porque foi naquela alagação de 2014, onde o Acre ficou isolado com o resto do país. E o Júnior estava... com muita mercadoria para embarcar, vindo de ônibus. Quando chegou em Porto Velho, ninguém passa. Uau. E aí o desespero do homem, a loja montada, tudo certo para inaugurar, o aluguel já estava rolando, os cheques já iam cair. Vamos inaugurar. E a mercadoria parada lá em Porto Velho. Na estrada. Ele passou 2 dias parado em Porto Velho. E aí ele disse, não, eu tenho um pouquinho de dinheiro ainda, sobrou. Ele pegou o avião e despachou a mercadoria de avião.
e veio na boleia Sim. de um caminhão e atravessou e veio. Que os caminhoneiros, aqueles caminhão grande passavam, ainda tava deixando passar um pouco. E ele passou ali, foi um dos últimos caminhões a passar até. E aí a gente inaugurou com muito sacrifício a filial da Kelmodas lá na Estação Experimental, em 2014. Essa loja azul com rosa. Isso, essa loja vendo azul aí na com foto, rosa de gente? esquina, bem localizada. O ponto também era desafiador, porque era um ponto que tinha alguns problemas, mas a gente foi se superando Esse é o ali. uma das grandes dificuldades do empreendedor, né? Porque às vezes ele não consegue comprar um ponto dele, tem que Não, alugar. é. Isso também é uma E aí é luta, né, sempre Raquel? o locatário. Ah, se quiser ajeitar é por sua conta, tem Nem goteira. desconta do aluguel. Não, é muito complicado. Sim. Nossa cidade tem isso. São pontos antigos, são prédios mais velhos, né? Então sempre ele vai ter esse problema de goteira, de água, piso antigo. E aí a E aí gente. você precisa entrar no ponto e deixar ele com a cara do seu Isso, empreendimento, a sua isso, cara, né? isso, exatamente, pastor, isso mesmo. E aí a gente ficou lá 2014 até nesse ponto 2017. 2017. Foi. E depois foi para um maior, Isso, mudou o nome, isso. né? Você contou Não, um não foi pouquinho nem pra mim. maior, pastora, desculpa. Ele foi menor, Menor. mas não nos iam dar trabalho de estrutura, porque nossos móveis é Ah, MDF, sim, é sim. roupa, não pode molhar. Sim. Lá não tinha goteira. Sim. A gente optou para ir para um menor, mas que não tinha esse problema de estrutura. Dá uma sensação de ser maior porque a fachada dele é maior, né? A frente dele é linda, é. E aí deixou de ser Kelmodas, Para ser a cabe no bolso. cabe no bolso. Isso. Por alguns motivos pessoais, a gente quis trocar. Algumas empresas tinham um nome parecido e aí as pessoas confundiam. E aí o dono do seu negócio é igual um filho. Com certeza. Empreendimento é um Sim, filho e tu não quer que esteja sim. trocando o nome do teu filho. E aí Exato. a gente quis trocar. E aí, de uma conversa com amigos, surgiu o nome de uma amiga, a Julieta. A gente sempre agradece a ela. Quando a gente fala da Cabe no Bolso, a gente... Julieta a foi a Julieta inspiradora da foi Cabe no uma Bolso. empreendedora também. A gente contou por que a gente quis a dar sempre presente, ela mesma, minha princesa. A gente contou o que a gente queria mudar o nome, explicou ali o que estava no nosso coração. E ela disse: por que não cabe no bolso? Tua roupa não cabe no bolso? Tu não faz caber no bolso do cliente? E aí foi indo e deu paz no nosso coração e Deus confirmou e a gente mudou. Aí colocamos o caber pelo fato da atualidade, as pessoas abreviam as palavras mais modernas. Isso. Modernizada, né? Isso, pastora. E aí tá aí, gente, essa foto aqui, essa fachada aqui, ó, é a Cabe no Bolso atualmente, lá na Estação Experimental, a loja que a Raquel e o Ju cuidam como o filho deles, né? Vocês têm quantos filhos? Temos 2. 2 filhos. Um de 15, um de 16 já vai fazer e o de 10, o mais novo. E a Cabe no Bolso. E a Cabe no Bolso, que é... A pergunta capciosa que eu preciso fazer sobre você, Júnior, hein? Sobre você. Trabalhar com o marido é bom ou é ruim? Eita, pastora, essa pergunta, ela é pesada. Pastora, tem os dois lados. Sim. Não sei se é porque nós somos 2 vendedores nato, a gente se dá muito bem. Eu não sei as histórias das outras pessoas. Mas tem o dia que eu quero pegar ele, assim, por aqui. Tem, pastora. Tem, mas tem um dia que a gente se ama e a gente conversa e a gente chora junto. E o que a gente vai fazer? Eu perguntei porque eu tenho uma experiência dessa de família, porque meus pais, né, antes de se separarem, meu pai e minha mãe, eles tinham um comércio, né, vendia gêneros alimentícios, era um mini mercado. E eles trabalhavam juntos. Gente, era cada situação que meu pai e minha mãe passavam. Minha mãe sempre dizia: eu nunca trabalho com seu marido. Passo o dia com ele, quando chega em casa ainda tem que estar com ele. Temos. E ele chega em casa e ele quer falar. Um jogo de cintura. Tem, isso precisa, aí, né, pastora, pra precisa. manter um relacionamento separado. O que é empreendimento, negócio, em casa. Em casa. Às vezes ele tá ali eufórico ali, por exemplo, final de mês, pagamento, e ele traz aquilo pra dentro de casa e diz: ei, homem, calma, respira, bora assistir um filme. Põe um louvor, vai orar, se acalma. Não, mas isso aqui... Calma, homem. Mas a gente... No demais, já são quase 11 anos trabalhando junto como empresa, como marido e mulher, e tem dado certo. Olha aí, Júnior. Mas é porque a gente tem um diferencial, né, pastora? A senhora acabou de relatar sobre a sua mãe. Minha família. A gente tem Jesus. Então, quando a gente tem Jesus no casamento, no negócio... Na época, minha família não tinha.
Então tem toda uma bem diferença. difícil, sim, A gente sempre, quando passa alguém lá na loja e pergunta alguma dica, alguma coisa, a gente fala, ó, é Jesus que faz a diferença. Mas a gente é ser humano, de vez em quando eu quero puxar as orelhas dele. No amor. No amor, mas dá E certo. Raquel, você e o Júnior, vocês chegaram onde vocês estão no empreendimento de vocês? Ainda não, pastora. O Ainda que não. está faltando? A gente tem projetos maiores, a ousadia, ele tem muita ousadia, como foi colocado aqui, né? Nós temos sonhos de montar uma empresa maior ainda, com mais produtos, com mais nicho para o público. A pessoa procura a moda fitness, procura a moda infantil, procura isso, e a gente fica, poxa, se a gente tivesse... Ampliar. No bolso. Mas Sim. hoje isso ainda não apareceu o ponto. Mas tudo é o tempo de Deus. A gente entende que tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente quer se precipitar e achar que aquilo é do nosso coração. Deus vai lá e puxa o tapete e diz, ei, eu puxei, mas é para tu ficar só um pouquinho aqui, que ainda não é o tempo. E aí, ano passado, a gente estava bem empolgado para fazer isso, colocar esse projeto em prática. E aí deu tudo errado. A gente só foi chorar, clamar, e orar. Né? Na primeira a gente chorou, pastora. E aí a gente orou e disse, não, o Senhor confirmou no nosso coração que não era o tempo. Mas a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, não. Raquel, você como cristã, você consegue ver a mão de Deus no teu empreendimento? Todo o tempo, pastora. Todo o tempo. Em todo o tempo, né? Durante esses 10 anos. E aqui você já me contou algumas coisas bem difíceis que vocês passaram. Sim. Teve também a época da pandemia que foi ruim para todo mundo, né? 2020, foi muito ruim. 2021. Nessa época nós estávamos com 2 colaboradoras, todas com criança pequena em casa, e nós estávamos em viagem de férias com a nossa família, a primeira vez que nós 4 viajamos de férias para praia. E o dia que a gente chegou foi o dia que o Brasil parou e tudo fechou. Um dia antes, as minhas colaboradoras com medo da Covid... Júnior, o que a gente faz? Eu não quero vir mais, eu não quero vir para a loja. O Júnior fecha, dia 17 de março. E a gente chegaria no dia 18, a gente já chegou tudo parado. Graças a Deus, mais uma vez a mão de Deus nos permitiu chegar, porque muita gente ficou presa em aeroportos, em outras cidades por muito tempo. A gente conseguiu voltar para nossa cidade. E aí aquele primeiro mês foi até tranquilo, né? Vamos ficar em casa, primeira vez todo mundo em casa. Mas aí o segundo mês começou a apertar. O terceiro mês, porque a gente só tem a empresa, pastora. A gente só vive hoje da Cabe no Bolso. A nossa família vive dessa empresa. Então não tinha outro meio financeiro. E aí quando deu no terceiro, no quarto mês de pandemia, o negócio apertou. E aí a gente ia para a loja, fechava as portas e começava a vender online. Não sei para quem, mas nós vendia. Postava, tirava as fotos, que eu não tinha essa prática de tirar foto, montar foto. Foi uma adaptação necessária para os empreendedores, foi uma adaptação, né? Foi uma adaptação. Para a rede social, para o atendimento online. Foi. E aí a gente, dentro das lojas, a maioria dos comerciantes de Rio Branco ficou assim, vou falar uma palavra chula, parecendo bandido. Que a gente ficava escondido dentro do comércio, alguém batia na porta, aí a gente olhava para um lado, para o outro, abria a porta, entrava e atendia. E aí começou a vir o auxílio, né? Então o pessoal começou a querer andar mais um pouco, comprar alguma coisa. Uns 4, 5 meses depois, a gente ficou dentro da loja com as portas fechadas e a gente ia trabalhar de porta fechada, atendendo aquele que tinha coragem de entrar. E o online, eu optei por agendar. Eu postava nos meus status do WhatsApp, ele também agende. Aí eu agendava, eu quero ir aí hoje. Aí, então vem tal hora, eu vou estar aqui. Eu atendia só aquela pessoa. Começamos a trabalhar agendado. Sim. E foi assim, a pandemia. E foi desesperador, porque nós não tinha de onde tirar. Dava a sensação que aquilo ali não ia acabar. Não. Porque a gente pensava que a pandemia ia durar pelo menos na minha mente, vai durar uns 3 meses. Aí foi 6, foi 8, 1 ano, 2 anos. Pastora, eu cheguei a receber sacolão. A minha pastora chegou um dia com sacolão, eu chorei. Eu disse, meu Deus, chegou no dia que o arroz acabou. Sim. E a gente não podia ficar comprando no cartão. Tinha limite no cartão, mas ia comprar e ia pagar com o quê? Porque ninguém sabia como ia ficar quanto tempo ia durar. Depois, isso, quando a gente precisou e chegou na hora certa, assim, mão de Deus mesmo, o sacolão, a gente estava com uns 3 para 4 meses em casa já. Gente, não é vergonha falar que precisou de um sacolão, né? Porque era na época que estava todo mundo muito mal. Foi desesperador, foi. Isso. E às vezes, geralmente, tem uma pessoa... a maioria de casais... E vocês, Raquel, você e o Júnior, Cabe no Bolso, é um setor de
de roupas. Nessa época da pandemia, o povo só queria saber de comprar comida e remédio. Comida e remédio. Era? Era comida e remédio e material higiênico, né? Álcool, máscara, gel, papel máscara, higiênico. sim. A roupa ficou. Ninguém tava saindo de casa, ninguém ia comprar roupa, Não, né? Era, foi Raquel? desesperador. Por isso que a gente chegou a precisar. E eu fiquei muito feliz e agradecida a Deus por aquele momento ter chegado na hora certa. No dia que o arroz acabou, chegou o sacolão. Raquel, eu percebo que mesmo diante de tantas adversidades, você nunca deixou de abençoar a obra de Deus. Você Não, nunca deixou de pastora, abençoar a não, obra de não. Deus, E mesmo como na empreendedora. E mesmo na pandemia, às vezes a gente, quando voltamos a atender esse agendado, que nem eu lhe falei, e começou a girar um pouquinho de dinheiro, aí no próximo ano, com auxílio, o auxílio foi algo crucial ali no meio daquela pandemia. A gente passou perrengue, e aí no próximo ano a gente prosperou rápido, assim, deu um boom. A gente estava com um carro velhinho, ia trocar de carro, foi quando veio a pandemia, o carro... Olha a mão de Deus aí. A gente comprou um carro seminovo, praticamente compramos à vista, ficou só um pouco de parcela em meio à pandemia. Mas nunca... Se a gente tinha 2 quilos de arroz, a gente dava um para alguém. A gente dava 1 quilo de farinha. Tem que inteirar um sacolão, nós estamos formando, sempre chegar as mensagens. Tira um leite, tira não sei o quê, pega 50. Olha, gente, essa é a conexão de sucesso, viu? Conexão de sucesso é o quê? É gente com gente? Também, mas principalmente é o empreendedor com Deus, pastora. Total diferença ele faz na vida do ser humano, na vida do empreendimento, do casamento, em todas as áreas. Raquel, já pra gente concluir no nosso bate-papo aqui no nosso podcast Conexão de Sucesso, uma dica de sucesso que você poderia deixar para quem está acompanhando. Eu posso dar 2, pastora? Pode, tá. 2. Tá bom. 1, coloque Jesus no seu negócio. Jesus, ele sempre vai ser a conexão perfeita de sucesso, que é o nome da nossa rede. E 2, querida, você que está nos vendo, nos ouvindo, não venda fiado. Não faça isso. Pastora, o fiado, a promissória, a gente fala fiado, o comerciante fala muito fiado. Sim. A promissória, o boleto, ele tem 3 problemas. Você vai perder o produto, você vai perder o dinheiro e você vai perder o amigo. Então, não venda fiado. Assim, quando a gente começou há 10 anos atrás, era comum a venda na promissória, na nota, no fiado, né? Então, era diferente. Hoje em dia, em 2023, todo mundo tem um cartão, todo mundo tem um limitezinho de 100, de 200, tem um Nubank da vida aí, tem esses bancos online. Todo mundo tem, então não venda. Não, faça um esforço. Não, querido, passa o cartão, eu parcelo para tu em 3, 4 vezes. Mas eu queria comprar tantas peças. Não, compra esse mês isso, daqui a pouco tu paga tua fatura e tu compra mais um pouco. Mas a dica que eu dou, pastor, é essa. E ter coragem, ter ousadia mesmo no coração, não ter medo. É desafiador chegar em Goiânia, chegar em São Paulo. São Paulo é uma grande cidade. Você chegar lá, aquilo lá é um mundo de pedras. E aí você diz, e agora? Mas tem que ter coragem. Para empreender tem que ter coragem. E empreendedores de sucesso, gente, mantém uma conexão de sucesso com Deus, com pessoas, fazendo network. E nós acabamos de acompanhar essa história linda de superação da Raquel, junto com o Júnior, né? O Júnior não está aqui, está cuidando. Mas, Raquel, obrigada por compartilhar um pouco da sua história conosco, compartilhar essas palavras de incentivo para os empreendedores que estão nos acompanhando. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, pastora. Estamos à disposição sempre. Então, gente, já vai lá, segue o @cabe no bolso, né? No bolso. Tá aqui passando, ó, o Instagram da loja da Raquel, tá? Cabe no bolso. Vai lá, segue, visita a loja dela, conversa lá um pouco com ela também. Necessitar. E vai abençoar a vida da Raquel, que a Raquel tá abençoando. Bem, né? Amém. Obrigada, amém. Raquel. Gente, nós vamos ficando por aqui agradecendo você extremamente. Obrigado por você acompanhar. E na próxima semana, uma nova história, Conexão de Sucesso aqui no podcast Conexão de Sucesso da nossa rede de empreendedores. Tchau, tchau. Até a próxima.